ter visto o vídeo do tiroteio em Kenosha não me afetou tanto, mas isso aqui me afeta. Um pai que perdeu seu filho no Chess, em Seattle, tá entrando com uma ação contra o governo de Seattle, pedindo 3 bilhões de dólares. É uma coisa que não dá para se imaginar, né? Uma coisa, não é o normal. É o filho ir embora antes do pai. Né? O natural seria os pais irem antes dos filhos. O Chess, Chop, tanto faz, Capitol Hill, que é o nome da região em Seattle. Se for Chess, zona autônoma, Capitol Hill, zona autônoma, ou Capitol Hill, protesto de ocupação, né? Zona de protesto de ocupação. Aqui a reportagem do New York Post fala que o pai do garoto de 19 anos que foi fatalmente alvejado dentro do Chop em junho, então já faz quase 3 meses que isso aconteceu. Entrou com uma ação pedindo 3 bilhões de dólares contra o governo local e estadual por alegadamente ter permitido que a atmosfera de falta de lei se perpetuasse na região, o que causou a morte do seu filho. Horace Anderson, eu provavelmente matei o primeiro nome, de 50 anos, perdeu seu filho com necessidades especiais, Lorenzo Anderson, em 20 de junho. Então, na verdade, faz pouco mais de 2 meses, né? Porque lá em cima eles não tinham falado o dia. Em um tiroteio que também feriu um outro homem de 33 anos de idade. Aqui, Horácio, traduzir o nome dele para Horácio, né? Aqui o pai, ele diz que eu só quero ver justiça para o meu filho. Ele disse ao New York Post, ao The Post, né, na verdade, eu não sei se é o mesmo jornal, notando que nenhuma apreensão foi feita até agora sobre o assassinato. Alguém tem que ser tem que ser responsabilizado. Algo não está certo e meu filho deveria estar vivo hoje. Lorenzo foi alvejado, ele levou vários tiros e ficou no chão, sangrando até sua morte nas ruas de Seattle, sem ninguém para responder. Alegadamente, papéis que foram colocados no processo por Horácio separadamente pede 1 bilhão da cidade contra a cidade, King County, acho que a cidade é dividida em
vários condados, né? E o estado de Washington. Por isso, aqui tá falando que é de 1 milhão e lá em cima tá 1 bilhão, lá em cima tá 3 bilhões. Aqui ele fala que com nenhuma assistência ao resgate de Seattle, do time de resgate de Seattle, Lourenço morreu em agonia por seus ferimentos. Diz os documentos do advogado Evan Ocean. Tá com propaganda atrás da minha imagem aqui, por isso que a imagem ficou desse jeito. Ele não recebeu ajuda, ele precisava de ajuda, disse o pai. Ele precisava de mim e eu não estava lá. Todo mundo estava andando com armas. Era como o Velho Oeste, né? Ele fala Wild West. Um pai perder um filho é uma das piores coisas que pode acontecer. Eu escutava, hoje em dia eu não escuto tanto, escutava muita gente falando que você nunca vai amar alguém como você ama o próprio filho. Então, eu não faço ideia do que esse senhor está sentindo no momento. Esse vídeo vai ser só de notícias. Vão ser 2 notícias. Essa e da sargento Anne Mary Dorn, a viúva de David Dorn, que foi assassinado também nos protestos, nos alegados protestos pela injustiça da polícia. Eu tô querendo só achar aqui a data, 2 de junho. Então, o pai perdeu um filho em 20 de junho e essa moça perdeu o marido em 2 de junho, né? Quase 3 semanas antes. Tem aqui o vídeo, tá preto aqui, deixa eu recarregar a página. Se eu apertar aqui vai abrir o vídeo. Eu vi o vídeo, na verdade eu vi a Convenção Nacional ontem, que foi o último dia. E ela falou que ele tinha servido como policial por décadas. Ele tinha servido como chefe de polícia por 18 anos, se eu não me engano. Vou olhando aqui para ver se eu acho o que eu falo. E ela disse que depois que ele se aposentou, ele continuou ajudando as pessoas que ele conheceu ao longo do caminho. Aqui fala quase 40 anos no Departamento de Polícia de St. Louis, região metropolitana de St. Louis. Ele continuou ajudando as pessoas que ele conheceu ao longo da vida dele. E ele conheceu o dono dessa loja de penhores quando o dono era jovem, era criança, adolescente. E eles mantiveram contato ao longo dos anos. E quando esse homem abriu a loja de penhores dele, ele pediu para David Dorn auxiliá-lo, né, na segurança, nessas questões.
E sempre que ele, agora falando do David Dorn, ele recebia uma mensagem da companhia de seguro, da companhia de vídeo da loja, ele acordava com ele e falava para ela que estava indo para lá. Ela disse que ela ficava acordada sempre que ele ia, apesar de que todas as vezes era por causa de vento ou por causa de algum animal que o alarme disparava. Ela disse que nessa noite ele não acordou. E ela disse que nessa noite os netos dela, os netos dele, estavam assistindo ao que tinha acontecido com o avô, sem saber que aquele era o avô deles. Aqui tem o suspeito de assassinar David Dorn. Ele não foi condenado. Aqui ele está falando que é suspeito do assassinato e ele está sendo processado por assassinato de primeiro grau, roubo de primeiro grau, robbery, burglary, praticamente a mesma coisa, em questão de palavra, né, para traduzir. E crime em posse de arma de fogo em 3 ocasiões separadas, em 3 crimes diferentes. A gente consegue ver o vídeo do David Dorn pedindo para os vândalos pararem de saquear, para os saqueadores pararem de saquear, para ele devolver a televisão que ele está carregando quando David Dorn é assassinado. Eu vi esse vídeo. Tem a CNN, a NBC, esses canais de esquerda americanos, eles estão falando que David Dorn não apoiava Trump e por isso o Trump estava se usando a imagem de uma pessoa que não o apoiava para fazer propaganda. Mas, sinceramente, a única pessoa hoje que está querendo fazer alguma coisa contra os protestos, contra a violência que está acometendo as cidades americanas, é o Trump. E a gente tem o ex-vice-presidente, o Joe Biden, falando que a culpa dos saques e da violência é do Trump, né? Da culpa escalando em vez de estar diminuindo é do Trump. E ao que eu entendo, a mulher de David Dorn ela fez o discurso dela por vontade própria, não tinha ninguém apontando uma arma para ela, falando para ela fazer o discurso, apoiando o Trump e condenando a violência. Tem aqui a frase que eu revivo aquele horror em minha mente todo dia.
Eu não faço ideia de como é perder alguém, como aquele pai perdeu o filho e essa mulher perdeu o marido dela, né, o pai dos filhos dela. E isso é só um pouco das consequências do que esses protestos que até ontem estavam sendo apoiados pela esquerda. Isso é só um pouco das consequências desses protestos. A gente tem 32 assassinatos, 32 pessoas mortas diretamente, em questões diretamente ligadas aos protestos. A gente tem 900 policiais que foram feridos ou mortos em questão dos protestos nos últimos 3 meses. Então, são 3 meses com 32 pessoas mortas e 900 policiais feridos. São quase 10 policiais por dia. Esses policiais também têm famílias. Aquela pergunta, como nós chegamos a esse ponto, onde tantas pessoas jovens são indiferentes em relação à vida humana. E eu vou terminar fazendo a mesma pergunta. Não a mesma pergunta, uma pergunta parecida. Porque ela também fala aqui que isso não é um videogame onde você pode cometer esses atos e simplesmente apertar o botão de reset e trazer todos os personagens de volta à vida. Eu vou colocar os 2 links na descrição. Mas como que a gente pode chegar a um ponto em que essas pessoas que dizem ser em favor da vida, em favor de pessoas negras, estão simplesmente assassinando pessoas negras, simplesmente porque elas não concordam com a violência que está acontecendo? Até o próximo vídeo e que essas pessoas que perderam alguém por causa da violência dos protestos consigam encontrar paz.